que vai fazer com que você tenha uma boa germinação. A outra possibilidade de propagação via semente é a produção de mudas. Não é muito comum no nosso meio produção de muda de coentro, né? Se você for procurar algum horticultor e falar para ele que vai produzir coentro através de muda, vai causar-lhe estranheza. Mas você dificilmente vai ter problema com profundidade e umidade do canteiro utilizando a bandeja de mudas, porque a quantidade de substrato que você vai colocar tem como você ter um maior controle, principalmente na profundidade da semente também. E com vantagem você vai ter padronização, então você faz as mudas, aquela célula que não tiver com as mudas ok, você não transplanta, certo? Você escolhe só as melhores células, economia de semente, certo? Numa célula dessa você vai colocar algo em torno de 13 a 14 sementes. E outra coisa, quando você faz a muda que você transplanta lá, ou para uma calha, ou para uma hidroponia, ou até mesmo para o canteiro, né? Você já tem aquela facilidade na colheita, porque aquela muda que você transplantou ali com aquelas 13, 14 sementes já vai ser uma muda, já vai ser um MOI, certo? De coentro. Agilidade, porque se você for trabalhar com bandeja, 7 dias para germinar, certo? Coentro, mais 7 dias que você vai permanecer com essa muda lá na bandeja. 14 dias, 2 semanas, ou seja, 2 semanas. O tempo de colheita do coentro vai de 25 a 30 dias. Então, se você já passou 2 semanas com ele na bandeja, se você colocar mais 2 semanas no canteiro, certo? Você vai ter aí 4 semanas, 1 mês, 30 dias, então já vai estar no ponto de colheita. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que se você trabalhar com a muda, você vai utilizar aquele canteiro só por 15 dias. Então você consegue fazer uma rotação maior na sua produção. Então, em vez de você colocar a semente lá no canteiro, esperar 1 semana germinar, certo? E esperar mais 3 semanas para a colheita, não, você já coloca uma muda ali com 2 semanas. Então, você só vai ocupar aquele canteiro por 15 dias. Então, para quem dispõe de espaço reduzido, é uma solução bem interessante. Você consegue ter uma maior produção numa área menor, certo? Com mais eficiência, certo? Então, fica a dica aí para que seria interessante trabalhar-se com mudas. Com relação ao sistema de cultivo, você pode cultivar ela no canteiro, como tradicionalmente é realizado na nossa região, certo? Requer um baixo investimento. Pelo menos aí você vai ter uma desvantagem, algumas desvantagens. Por exemplo, menor controle de fatores de produção. Se você está trabalhando no sistema de calhas, que é um sistema semi-hidropônico, vou já mostrar para vocês, ou mesmo no sistema hidropônico, você tem um controle sobre diversos fatores, como a umidade, a solução nutritiva, a quantidade de nutrientes. Você vai ter que obrigatoriamente trabalhar com muda, então você vai ter tudo mais uniforme, tudo. Agora, quando você vai para o canteiro, você tem diversos fatores que você não consegue controlar muito bem, certo? Mas a grande vantagem é o menor investimento e é interessante para quem vai começar a trabalhar com canteiro, certo? Vai ganhando mercado, vai ganhando cliente, depois você vai investindo num sistema mais profissional, com menos mão de obra, com mais automatizado, certo? Então, outra situação é o maior custo, né, com insumos e mão de obras. Então, no canteiro, né, ou você pode, mesmo você utilizando um encanteirador, que vai requerer uma máquina para você levantar esses canteiros, mão de obra para limpeza de canteiro, fazer as práticas de adubação, enfim, né? Aí você pode ter uma menor uniformidade, né? Pode ter uma menor uniformidade. Se você trabalhar de forma correta, você também pode ter uma uniformidade. E a uniformidade é interessante para a manutenção da clientela, certo? Às vezes você sempre leva um coentro de ótima qualidade, com tamanho ok. De repente o seu sistema não lhe permite ter essa uniformidade, então em algum momento você passa a entregar um produto de qualidade inferior. Isso pode provocar perda de clientes. O outro sistema, deixa eu passar aqui. Aqui é o de canteiro, né? É um canteirozinho mais simples. Aqui é um canteiro que a gente tinha aqui. A gente trabalhava dessa forma. A gente tinha algumas desvantagens. Um solo bastante arenoso. Deixa eu botar aqui.
bastante arenoso, toda a matéria orgânica que a gente coloca aqui é rapidamente perdida, não estava muito interessante. A gente está passando por esse sistema aqui, com, vocês dizer aqui de tijolo e tal, é uma maior a possibilidade de você colocar só um substrato e trabalhar só com cultivo de substrato, certo? Isso é interessante em solos muito arenosos, certo? Que você vai ter uma perda excessiva de matéria orgânica, mas tomar cuidado com a retenção de umidade excessiva, certo? Então tem que ter dreno. Aqui, esse sistema aqui de tijolo, cidadão, ele por baixo ele fez um dreno, não sei se dá para vocês verem aqui no final do canteiro, ó, tem um pedacinho de cano, onde ali se vai retirar o excesso de umidade, certo? E ao lado dessa imagem aí, desse rapaz colhendo esse coentro, é da empresa lá, que eu falei para vocês, do Ceará, que fornece aqui para os principais supermercados aqui do Piauí, certo? Não vou falar o nome dela, mas está aí no canto, certo? Então, outro sistema de cultivo é o de calhas, né? Eu não encontrei nenhuma foto desse sistema de cultivo do coentro, que é relativamente novo. Quando eu digo relativamente novo, não é que seja uma novidade. Na verdade, já existia esse sistema, mas agora que alguns produtores estão se despertando, né? Tem algumas vantagens, principalmente na qualidade de vida do trabalhador, que você pode trabalhar ele ali na altura da cintura, sem forçar muito as costas. Você vai trabalhar com areia ou com substrato orgânico. Isso é interessante também para a produção orgânica, certo? Você coloca o substrato, trabalha só com o substrato ali. Não vai ter ocorrência de plantas daninhas, então não vai precisar entrar com herbicida. Você pode fazer um maior controle fitossanitário, é bem interessante para o sistema orgânico para se trabalhar com substrato, ou no sistema semi-hidropônico, que você vai colocar uma palha de arroz carbonizada, uma fibra de coco, uma areia, vai pegar o adubo químico ali solúvel, vai dissolver na caixa d'água e vai fazer essa adubação via irrigação, certo? Outro sistema que é interessante e é possível sim, isso eu posso garantir para vocês, porque eu já fiz aqui no sítio. Infelizmente eu perdi essas imagens, mas a imagem é bem semelhante a essa aí no canto superior do coentro. Vejam a qualidade, a uniformidade, todos eles com a mesma coloração, com a mesma altura. E acreditem em vocês, aqui a gente pegava a mudinha, em 15 dias, colocava nos perfis, 15 dias depois estava aí, encontro desta forma. Facilitava a colheita, mão de obra muito reduzida, basicamente o que a gente tinha que fazer era medir a condutividade elétrica e o pH da água, muito tranquilo, muito fácil, muito limpo. Era um produto que quem comprava, colocava na geladeira o excedente, passava ali uma semana, o bicho ainda se mantinha verdinho, túrgido, certo? Porque a gente colocava no saquinho e no saquinho um pouquinho de solução nutritiva, então a planta ainda continuava bem túrgida. Desvantagem, o investimento, é um investimento bem mais elevado, com estrutura, com perfil. A gente não tem a solução, a gente não tem os adubos aqui, tem que vir de fora, o custo é mais elevado com essas questões, mas em compensação, o uso de água era efêmero com relação ao sistema de solo, certo? E outra desvantagem é que os consumidores não chegaram a reclamar para a gente fez um retorno para eles, mas o cheiro não era muito forte, aquele odor interessante do coentro, porque aquele odor mais interessante, característico do coentro, ele fica mais forte o quanto a planta for mais velha. Nesse sistema é bem precoce. A gente começa a colheita com 25 dias, a planta tá grande, vegetou, mas a produção desses compostos aromáticos ainda é pequeno. Então você tem uma planta bonita, vistosa, mas o cheiro não é legal. É um pouco mais fraco. Mas em compensação, quando você compara com esse coentro que vem de outros estados, que passa 1, 2 dias até chegar ao consumidor,
esse coentro hidropônico produzido com 25 dias e entregue no mesmo dia, ele é bem superior a esse coentro que já está com 1, 2 dias de colhido que vem de outros estados, certo, pessoal? Então, na próxima semana a gente continua, beleza?